Seja muito bem-vindo a esse canal, onde aqui a gente fala sobre a expansão da nossa consciência, sobre a autodescoberta, sobre práticas somáticas, sobre o caminho da nossa evolução. Eu sei que talvez o que eu tenha para dizer para você possa doer um pouco, mas segura firme. Por mais desafiador que pareça, a vida ela tá te entregando exatamente aquilo que você precisa receber para você se transformar. Na escola, o Caminho da Evolução, eu falo muito sobre a gente criar a nossa realidade. Só que muitos se confundem com esse criar a nossa realidade. Saiba que não existe outro caminho para a sua evolução se você não assumir a responsabilidade de quem você está sendo agora. E dessa forma, a gente cria consequências na nossa vida. Então, quando eu falo sobre criar a nossa realidade, é sobre a gente reconhecer que ou você está no seu caminho de evolução ou você não está. Tudo tem as suas consequências. Você estando no caminho da sua evolução, você vai criar consequências mais expansoras, no caso, né? E mais oportunidades na sua vida. Se você não segue o caminho do seu propósito, você vai vivenciar outras consequências que talvez não sejam legais. Mas não é sobre positivo ou negativo, ruim ou bom, é sobre consequências. A nossa realidade ela é baseada por consequências das nossas atitudes. Então, quais são as atitudes que você está gerando, que você está trazendo aí para fora de você, aqui para o mundo externo? E é por isso que eu falo que as coisas que estão acontecendo na sua vida são exatamente o que você precisa vivenciar para você aprender a reconhecer a transformação que você precisa fazer na sua vida. Olha que legal! Se você não está vivendo a realidade que você deseja viver, é porque algo aí dentro de você, seja os seus padrões comportamentais, suas crenças, seus medos e inseguranças, estão impedindo de você manifestar essa realidade. E não, isso não é castigo, isso é apenas reflexo, como eu disse. A vida, ela reflete aquilo que nós acreditamos que nós somos, e não aquilo que nós desejamos. Tem uma frase de Neville Goddard que ele diz assim: a não ser que você abandone a atual concepção de si mesmo e passe a assumir o caráter de um novo nascimento, você continuará projetando as suas limitações. Profundo, né? Ou seja, a mudança ela não só acontece no nosso campo racional, ela acontece também no nosso campo vibracional da nossa identidade. Ou seja, você não vai conseguir ter coragem, atitude e clareza enquanto você não acreditar que você realmente é digno de conquistar essa nova realidade. Muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas que a gente quer fazer porque a gente procrastina, se sente inseguro, só que também a gente tem que perceber que esse campo, esse momento, essa experiência é muito importante para você conseguir aquilo que você quer conseguir. É muito importante você reconhecer quais são as suas inseguranças, quais são as suas distrações que distanciam de você daquilo que você realmente quer manifestar e principalmente do teu propósito. Então, na verdade, não é a nossa insegurança, não é os nossos medos, não é a nossa procrastinação que está travando da gente conseguir fazer isso. Na verdade, no fundo, o que está travando a gente é a distorção da nossa autoimagem. Então, toda essa autoimagem distorcida que a gente carrega desde a nossa infância, das rejeições que a gente passou, dos nãos que a gente viveu, dos medos que a gente não superou, a gente acaba se identificando com essa imagem e essas informações ficam registradas na nossa mente como se fossem verdades. Só que a gente acaba se identificando com essa autoimagem limitada de escassez, de medo e insegurança, e a gente acaba acreditando que isso é uma verdade. Só que na verdade não, você também tem um outro lado. Tem essa sua autoimagem distorcida, mas também tem a sua autoimagem alinhada com o seu propósito. Então a gente tem esses dois caminhos, ou você está caminhando no seu caminho de propósito, vivendo o seu propósito, ou você não está, você está negando. E isso tudo vai ter consequências. Então talvez você não esteja seguindo o seu caminho de propósito por conta dessa autoimagem distorcida. E aí que você pode se alinhar, você pode se reconhecer, porque esse campo também é muito importante, como eu disse. É ali que você vai reconhecer os bloqueios que estão impedindo de você avançar na sua vida, de você prosperar, de você potencializar a sua comunicação, a sua presença, o seu trabalho, aquilo que você está executando. No caminho da nossa evolução, a gente trabalha exatamente esse processo de limpar essa autoimagem distorcida, de libertar essas vozes internas que ficam ali falando que nós não somos capazes, de ativar essa nossa energia, esse nosso ânima, a nossa alma. A nossa alma nada mais é que a nossa vontade de viver, né? O quanto você tem essa vontade de viver e de manifestar tudo isso. Quando você ativa esse ânima, esse fogo interno dentro de você,
a gente acaba se sentindo dignos de prosperar, de amar o próximo, de liderar um processo, de manifestar a nossa verdade para o mundo. E nesse mesmo caminho, é importante que você coloque mais intenção no propósito que você quer manifestar. É como se fosse um renascimento, né? Você colocar essa intenção nessa nova persona que você quer manifestar. Só que eu não estou falando para você se tornar uma outra pessoa. Não, eu só estou falando para você lembrar de quem você era antes dessas feridas se manifestarem aí no seu coração e você acabar distorcendo toda essa realidade. E a vida, ela tá pedindo exatamente isso de você, é a evolução está acontecendo o tempo todo, né? Da mesma forma que uma árvore, uma semente, ela nasce, ela vai crescendo, ela se torna uma árvore, e ali ela começa a gerar flores, começa a gerar frutos, esses frutos caem e nascem outras sementes, outras árvores. Então isso é o caminho da nossa evolução. A vida quer que você se levante, ela quer que você encarne essa vontade que a sua alma sente de viver. E essa sabedoria que a sua alma já sabe, ela já tem esse conhecimento, só que ela está sendo ali fechada por véis, né, da nossa consciência, que traz medo, insegurança, se sentindo não capaz de fazer aquilo que você realmente sente vontade. E compartilhando um pouquinho do meu processo de evolução, em muitos momentos eu percebia o quanto a minha mente estava apegado a essas crenças negativas, a essas crenças de insegurança, pensamentos, né? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso é demais para mim, né? Há um ano atrás eu nunca me imaginaria que eu estaria aqui fazendo um vídeo, compartilhando no YouTube, que eu estaria desenvolvendo uma mentoria de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para as pessoas, para vocês. Então foi eu olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas necessidades e afirmar para mim mesmo aquilo que eu afirmava antes, que era eu não vou conseguir, eu não sou capaz, isso é demais para mim. Eu comecei a fazer o oposto. Eu vou conseguir, eu sou capaz, isso não é demais para mim, isso é o que eu mereço, eu sou capaz, eu consigo prosperar. Então quando a gente começa a mudar a nossa neuroplasticidade, a gente começa a fazer o nosso cérebro trabalhar naquilo que até então não era possível, o nosso cérebro ele começa a trazer mais informações e oportunidades externas também começam a acontecer, porque você está receptível àquele acontecimento, àquelas oportunidades. Então, se você quer uma oportunidade de crescimento, então que você comece a trabalhar isso dentro da sua cabeça para que ela esteja capacitada, na verdade, né? Capacitada de acessar essa oportunidade quando ela aparecer. Porque as oportunidades, elas estão acessíveis aqui o tempo todo, a cada momento, a cada segundo. Só que às vezes é a gente que não está sintonizado com a nossa mente, com a nossa clareza mental para acessar essa oportunidade, para agir diante dessa oportunidade. Então, quando a gente fala essas frases com mais intenção, com potência, com o acreditar nessas frases, as coisas começam a acontecer, porque a nossa neuroplasticidade começa a se movimentar, né? A gente começa a reprogramar o nosso campo. E a partir disso a gente começa a mudar a frequência energética que a gente emana diante dessas situações. Então, muitas vezes, galera, quando eu me sinto estagnado, porque tem muitas vezes que eu me sinto inseguro, muitas vezes eu fico com medo também de dar o próximo passo, mas eu olho esse momento, eu literalmente me coloco como presença nesse momento e começo a enxergar o que está me impedindo, por que esse medo está se manifestando de novo. Quais são os pensamentos, as vozes mentais que estão aqui irradiando na minha cabeça? E aí que eu também me lembro que eu não sou os meus pensamentos, eu não sou a minha mente. Na verdade, eu controlo a minha mente. A nossa mente, ela vai trabalhar o tempo todo, até quando a gente está dormindo, a nossa mente está trabalhando. Então a gente não vai conseguir parar a nossa mente, mas a gente pode muito bem conviver em paz com ela. Por mais que ela esteja falando um monte de abobrinha ali na nossa cabeça, a gente pode deixar ela quietinha ali, falando sozinha, vamos assim dizer, né? E dessa forma a gente usa a nossa mente para aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente cai nessas fragilidades nossas. E é nesse momento que está acontecendo uma grande transformação na sua vida. Então não negue os seus sentimentos, não negue esses pensamentos negativos que estão fluindo aí na sua cabeça. Mas só deixe que aquilo ali se harmonize, né? Sinta, se coloque na presença desse momento e perceba. Se você está, questionando as pessoas ou brigando com as pessoas mentalmente,
começa a perdoar, começa a ver que aqueles pensamentos estão vindo, né? Fulano de tal fez tal coisa e não sei o quê. Falou, não, tá tudo certo. Eu perdoo fulano de tal é gente boa pra caramba, mas eu quero ele lá no canto dele, eu aqui no meu canto, mas eu quero que ele esteja em paz, eu quero ficar em paz. Quando você começa a reprogramar a sua mente para pensar diferente do que ela tá pensando naturalmente, sem que você permita, né? Porque às vezes essas vozes chegam do nada na nossa cabeça, né? E começa a bagunçar tudo aquilo ali. Daí a gente começa a se envolver com os sentimentos, com essas vozes, né? A gente começa a sentir, começa a se fragilizar, começa a se inferiorizar, e aí tá feito toda a cagada, né? Então, se você se sente estagnado, começa a dar esses passos, esses pequenos passos diariamente. Você vai movimentando, você vai mudando a sua forma de enxergar, a sua forma de agir, a sua forma de pensar e até mesmo a sua forma de sentir, de vibrar, né, essa vontade. Como eu disse, né, a nossa alma, que é o ânima, que é a nossa vontade de viver. Muitas vezes a gente fica, né, fechado no nosso mundo, a gente se sente inseguro, como se a gente não fosse conseguir fazer as coisas, mas na verdade a gente olha para aquilo ali e começa a resgatar, né? Opa, eu estou sentindo isso porque eu tenho um bloqueio desde lá da minha infância, que foi isso. Não, tá tudo certo, eu vou conseguir sim, eu sou capaz, não vou deixar esse sentimento, esse pensamento ficar ali me contaminando, né, me inferiorizando. Eu vou me permitir fazer o que precisa ser feito. Aí quando você se coloca nesse estado, quando você reprograma a sua mente nesse nível, o seu coração, a sua frequência começa a elevar, você começa a sentir mais vontade. Então, só de ouvir essas palavras, a gente já fica mais à vontade, a gente já se sente mais aberto, já se sente mais ativo para fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Mais motivado. Então você não precisa esperar estar pronto para fazer as coisas acontecer. Você pode fazendo tudo com calma, você pode ir se movimentando com calma, né? O universo, a vida em si, ela quer que você só se movimente, que você só reconheça. A vida, ela só quer que você lembre de quem você realmente é. E você não é a sua mente, você não é as coisas que aconteceram na sua vida, no seu passado, você não é as suas vontades que você quer que aconteça no futuro também, você é o aqui e agora. Tudo que aconteceu lá atrás já acabou, já é tudo ilusão. Às vezes pode até haver fragmentos ali de pensamentos que ficam vindo aqui para o momento presente, porque de certa forma você está agindo da mesma forma que você agia daquela época, né? Mas isso é uma oportunidade para você olhar, para você revisitar as suas crenças, a sua mentalidade e fazer essas mudanças que precisam ser feitas. Não é para você ficar desesperado, não é para você surtar, não é para você ficar, meu Deus, acabou o mundo. Não, é só para você contemplar, olhar para tudo isso, perceber que existe as sombras, existe a luz e que está tudo bem. Mas você não é isso, você não é o seu medo, você não é a sua insegurança, você é a vontade, você é a sua coragem, você é o seu propósito, você é aquilo que a sua alma pede para você manifestar, seja ajudar as pessoas, seja criar algo novo, seja desenvolver, seja até mesmo viver no modo ali onde, sei lá, trabalhar num CLT, viver com a sua família, criar sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido e ter uma casa, enfim, aquilo que a sua alma sente vontade de fazer é realmente quem você realmente é. Você não é os seus erros, você é aquilo que escolhe se tornar a partir deles, tá bom? Então se lembre sempre disso. Então se essa mensagem reverberou aí no seu coração, fez sentido para você, deixa um like, comenta aí também nos comentários como que isso reverberou, quais são os processos que você se identificou ali também, compartilha isso com pessoas que você sente que vai reverberar e vamos ajudar aí a levar esse conhecimento um pouco para outros níveis de consciência, tá bom? Então, muito obrigado por você que ouviu até aqui. Eu fico muito feliz de estar cumprindo com o meu propósito, de estar trazendo essas mensagens para você. E o meu propósito realmente é ajudar vocês a trilhar esse caminho da evolução, que é a nossa vida, que é tudo isso que a gente quer vivenciar. A gente quer sim qualidade de vida, a gente quer sim prosperar, a gente quer ser feliz. Mas
isso também não quer dizer que nós não temos nossas dores, nossos medos, nossas aflições, nossas inseguranças e que não precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para isso, é olhando para tudo isso que a gente consegue trazer a luz, né? A luz nada mais é que clareza, né? A clarear as nossas sombras para a gente reconhecer o que está pegando aí dentro da gente, né? Para a gente conseguir abrir os nossos caminhos para a direção que a gente busca. Então, se você quer chegar em algum lugar, se você pede caminhos abertos, saiba para onde você quer chegar, né? Então, isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo e até mais.